Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui irmão Alexandre do canal Leia a Bíblia, aqui no domingo, dia 1º de março de 2026, onde estaremos dando continuidade à leitura da palavra. Hoje iremos ler Isaías capítulos 3, 4 e 5 e depois Hebreus capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Leitura feita de modo alternado, eu não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Pegue o seu exemplar sagrado e em breve nós começaremos. Aguardem. Oremos. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer pela oportunidade mais uma vez de estar diante da tua poderosa palavra. Abençoa, meu Pai, que possamos entender a tua palavra no nosso coração. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, nossas falhas, e que a tua palavra faça diferença sempre em nossa vida. Deus amado, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e já são 272 dias lendo as Escrituras Sagradas. Abençoa a minha vida e a vida de cada um que está orando, torcendo e participando deste projeto. Te oro e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos, Isaías capítulo 3, não tem subtítulo, versículo 1 fala: Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água. O valente e o soldado e o juiz e o profeta e o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o respeitável e o conselheiro e o sábio entre os artífices e o eloquente, e dar-lhe-eis jovens por príncipes e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando algum for ter com seu irmão a casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, se nosso príncipe toma sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a voz, dizendo: Não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou veste alguma. Não me ponhas por príncipe do povo. Porque Jerusalém tropeçou, e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. A aparência do seu rosto testifica contra eles, e publicam seus pecados como Sodoma. Não os dissimulam, ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa de suas mãos se lhe dará. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que afligir o meu povo e morrer as faces do pobre? Diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, os diademas, e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas, os anéis, e as joias pendentes do nariz, as vestes de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, os espelhos e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas e os véus. E será que, em lugar de cheiro suave, haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura.
Teus varões cairão à espada, e teus valentes na peleja. E as portas da cidade gemerão e se carpirão, e ela se assentará no chão desolada. Isaías, capítulo 4, versículo 1 fala: E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes. Então somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, e uma fumaça, e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Indo para o último capítulo de hoje, Isaías capítulo 5 tem como subtítulo a parábola da vinha e a sua aplicação. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que dessem uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desses uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes, sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúdes, e tamboris e pífanos, e vinhos há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. E os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou seu apetite, e abriu a boca desmesuradamente. E a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se pascerão como em pastios seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado, como se fosse com cordas de carros, e dizem: apresse-se e acabe a sua obra, para que a vejamos.
e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele e o feriu. E as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Com tudo isto não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. E ele arvorará o estandarte ante as nações de longe, e lhes assobiará, desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. Não haverá entre elas cansado, nem claudicante. Ninguém tosquenejará, nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dir-se-iam de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido será como do leão, rugirão como filhos de leão. Sim, rugirão, e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles, naquele dia, como o bramido do mar. E, se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. Glória a Deus, palavra poderosa do Senhor. Vamos agora partir para o Novo Testamento, onde estamos lendo o livro de Hebreus, tudo bem? Livro de Hebreus. A leitura hoje se dará capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, Naão falaria, depois disso, de outro dia. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria, depois disso, de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aleluia, glória a Deus, somente aqui até o versículo 13. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela maravilhosa leitura da tua poderosa palavra. Obrigado, Senhor, e abençoa grandemente para que possamos sempre perseverar em aprender mais de ti. Muito obrigado, Senhor, e dá um domingo de paz para todos nós. Guarda nossa vida de todo mal e que possamos mais tarde estar te cultuando à noite nas congregações. Abençoa esta palavra e multiplica para que, Senhor, esses vídeos sirvam de ferramenta evangelística. Eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Leitura de hoje concluída. Vamos aqui marcar no nosso plano de leitura. Dia 272, Isaías 3, 4 e 5. Foi a leitura no Antigo Testamento. Depois pulamos para Hebreus capítulo 4, versículo 1 ao 13. Tudo bem? Hoje, 1º de março de 2026. Tenham todos um excelente domingo. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos continuando gravando a leitura da palavra do Senhor. Até mais.